A paz do Senhor, irmãos e irmãs, que a graça de Deus esteja sobre a vida de todos nesse dia, que todos se encontrem bem em nome de Jesus. Eu gostaria de trazer uma reflexão hoje, no texto que está lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, no versículo 7 até o versículo 10, que diz: Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus, não de nós. Em tudo somos atribulados, porém angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Levamos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo. Esse texto, irmãos, irmãs, o apóstolo Paulo está defendendo, primeiro, o seu ministério, porque o apóstolo, nesse momento, ele não era só perseguido pelo Estado romano, não era só perseguido pelos judeus, não era só perseguido pelos gentios. Infelizmente, nesse momento, ele também era perseguido pelos cristãos, os chamados judaizantes, aquelas pessoas que disseram, se converteram ao cristianismo, que aceitaram a Jesus, mas acreditavam ainda que a salvação, a crença em Jesus não era plena, mas faltava alguma coisa. Eles defendiam a ideia de que o evangelho de Paulo não era o evangelho completo. E por quê? Porque precisava ainda, além de crer em Jesus, precisava circuncidar e inclusive praticar algumas coisas da lei de Moisés. O apóstolo Paulo, então, no início do capítulo 4, ele chega a dizer que o evangelho que ele proferiu, o evangelho que ele levou, era um evangelho verdadeiro, era um evangelho completo, e que esse evangelho era o poder de Deus, a revelação de Deus, porque o evangelho tratava de Jesus. E o texto que nós lemos, ele começa dizendo assim: temos, porém, esse tesouro em vaso de barro. O que o apóstolo queria dizer é o seguinte, que o evangelho era um tesouro que, diferentemente de todas as situações, era um tesouro que estava em vaso de barro. Normalmente as pessoas, quando guardavam as suas pedras preciosas, eles guardavam num vaso de porcelana, num vaso sofisticado. Mas ele diz que o evangelho era um tesouro. Um tesouro porque ele sabia que o evangelho era o poder de Deus, que o evangelho eram as boas novas do reino do Senhor. Então era um tesouro que mudava a vida das pessoas, mas ele estava no vaso de barro por quê? Paulo se identificava como um vaso de barro, como algo que não tinha significância, como algo que não tinha valor, como algo que tinha vindo do pó. Então o importante não era o apóstolo Paulo, não era olhar para ele, o que ele pregava, a sua inteligência, a sua eloquência. O importante é que as pessoas acreditassem no Evangelho de Deus. E ele demonstra que ele passava por problemas exatamente porque Deus queria evidenciar, queria colocar o Evangelho acima dos mensageiros, queria colocar o Evangelho acima daqueles que pregavam. Mas ele diz, inclusive, que apesar dele passar por problemas, porque os judaizantes, eles acreditavam que aqueles que falavam em nome de Deus tinham que ter uma vida triunfante. O judeu acredita num Deus triunfante, que lhe dava vitória sobre todas as coisas, vitória espiritual, vitória financeira, vitória emocional, psicológica, de tudo. E ele diz que não, que ele sofria, né? O judeu dizia que ele não poderia ser um mensageiro do evangelho porque onde ele passava ele era perseguido, ele era rejeitado. E ele diz: olha, eu sou perseguido, eu passo por situações. Ele diz: nós somos atribulados, porém nunca somos angustiados, ficamos perplexos, né? Há momentos que não entendo ou que não entendemos o que acontece, né, na vida cristã, o porquê das coisas, ficamos perplexos sem acreditar, mas nunca ficamos desanimados. Somos perseguidos, mas nunca somos abandonados. Somos derrubados, mas nunca somos destruídos. O que ele diz é que o sofrimento serve para tirar o foco do pregador,
tirar o foco da imagem daquele que prega e colocar todo o foco, toda a importância no evangelho que é pregar. A parte final ele diz: levamos sempre no corpo o morrer de Jesus, porque quando ele vier na sua vida, teremos vida com ele. Ele diz: olha, o importante não é olhar para mim, mas a mensagem, a tradução do evangelho. Pegando isso um pouco para os dias de hoje, irmãos, irmãs, a gente pode perceber que diante dessa situação do coronavírus, nós todos estamos sofrendo. Estamos passando por um momento de, como eu poderia dizer, de confusão. E, na verdade, a mensagem que, quando eu elaborei, eu coloquei o título Confusos, mas não desorientados. Nós estamos vivendo um pouco de confusão porque a gente não entende o porquê das coisas, não entende a situação que se passa, né? A gente às vezes quer ver uma interferência de Deus mais bruscas, porém, o que fica claro é que nós estamos confusos, mas nós não estamos desorientados. Hoje, a gente, por exemplo, compreende que as nossas autoridades, elas não estão, digamos, falando a mesma língua. A nossa autoridade está produzindo a crise no país. Uns dizem que a gente tem que voltar a trabalhar, outros dizem que tem que todos se enclausurar. Há, na minha opinião, uma discussão política acerca das coisas. Eu não vejo muita preocupação com as pessoas, nem com o povo, eu vejo muita preocupação política, mas a verdade é que nós não estamos desorientados. Podemos estar confusos quanto à informação que a gente recebe, mas nós não estamos desorientados porque nós sabemos muito bem que o nosso Deus está no controle de todas as coisas. Nós temos toda a crença que nesse momento Deus está com as mãos sobre as nossas vidas e que mesmo que a gente abra mão de nesse momento viver conforme a nossa própria vontade, vivermos e morrermos para nós mesmos e vivermos para Cristo, um dia é na vida de Cristo que nós temos vida. Ainda mais, irmãos, eu concluo dizendo que o Evangelho do Senhor tem que se pregar. O Evangelho tem que ser pronunciado a todos, mesmo diante de toda circunstância. Mesmo que a gente esteja sofrendo, temos que dizer ao mundo que Jesus Cristo é o Senhor, que Ele quer salvar toda a humanidade. Essa é a preciosidade do Evangelho. Em nome de Jesus. Amém.